Existe um lugar no interior do Paraná onde as pessoas simplesmente desaparecem. Não estou falando de uma cidade fantasma ou de uma lenda urbana barata. Estou falando de algo muito mais sinistro, muito mais real. Março de 2013. Larissa Medeiros, 23 anos, estudante de jornalismo na UEL, e Bruno Nascimento, 25 anos, técnico em informática, decidiram fazer uma viagem romântica pela famosa Rota dos Silos, uma estrada rural que corta plantações entre pequenas cidades do norte paranaense. Na sexta-feira, 15 de março, às 6h47 da manhã, Larissa postou no Instagram uma foto abraçada com Bruno ao lado do Civic preto dele. A legenda dizia: "Partiu aventura com meu amor, Rota dos Silos." Seria a última vez que alguém teria notícias deles vivos. O que ninguém sabia era que Bruno havia visitado aquela região antes, sozinho, 3 vezes no último mês. E toda vez que voltava, seus amigos notavam que ele estava diferente, mais quieto, mais distante, como se carregasse um peso invisível nos ombros. 3 dias de silêncio total. Os pais ligaram para a polícia. O delegado Marcelo Torrieri assumiu o caso e descobriu algo perturbador no computador de Bruno. Ele havia criado uma pasta oculta chamada Rota Verdade, com fotos de silos abandonados e uma imagem chocante, uma placa que dizia: "Propriedade privada, Silo 7, proibida a entrada." Quando a polícia chegou ao local, encontraram o Civic estacionado há dias. As portas destrancadas, chaves no porta-luvas, celulares abandonados. Mas o que mais perturbou os investigadores foram as palavras "Eu, sim", gravadas no banco do motorista com uma chave. A caligrafia era de Bruno. O Silo 7 estava abandonado há 15 anos. Uma estrutura cilíndrica de concreto com 25 metros de altura. Quando os bombeiros desceram, encontraram mais do que apenas os corpos de Larissa e Bruno. Havia estruturas improvisadas, prateleiras, cadeiras, latas vazias. Alguém havia transformado aquele local numa habitação subterrânea há anos. Os corpos foram encontrados abraçados, sem sinais de violência. Mas espalhados pelo chão, havia centenas de papéis manuscritos, anotações em caligrafia diferentes, algumas em português, outras em espanhol, outras numa língua desconhecida. Uma anotação dizia: "Dia 47 aqui embaixo. Ele disse que se eu tentasse sair, os outros viriam me buscar. Por favor, se alguém encontrar isso, não venham procurar. Eles estão esperando." Outra, mais recente, estava assinada por Ricardo Mesquita, um jovem que havia desaparecido em 2011. Sempre há mais 2. O ciclo nunca para. Bruno, se você estiver lendo isso, eu sinto muito. Você viu, mas não compreendeu. A descoberta obrigou a polícia a reabrir dezenas de casos arquivados. Desaparecimentos nos últimos 20 anos seguiam o mesmo padrão. Jovens casais, viajantes sozinhos, pessoas que conheciam a região e decidiam explorar lugares abandonados. Análises forenses revelaram que Larissa e Bruno tinham sedativos veterinários no sangue. Eles foram drogados e ficaram vivos por uma semana inteira naquele buraco escuro, sabendo que iam morrer. A polícia explorou outros silos da região. Encontraram mais corpos em diferentes estágios de decomposição. O mais antigo datava de 1998. Todos os desaparecimentos tinham uma coisa em comum. As vítimas haviam feito contato com um guia local que se oferecia para mostrar lugares especiais. O problema era que ninguém conseguia dar uma descrição precisa desse homem. Cada pessoa lembrava de detalhes diferentes. Era como se ele fosse mutável. Em setembro de 2019, o delegado Torrieri recebeu uma ligação anônima. "Delegado, você está fazendo perguntas demais. Pare de procurar ou vai se juntar aos outros." Naquela mesma noite, Torrieri decidiu voltar ao Silo 7 sozinho. Quando chegou, encontrou luz vinda de dentro do silo.
Desceu e encontrou 5 homens sentados em círculo, como se estivessem em reunião. Todos olharam para ele ao mesmo tempo e sorriram o mesmo sorriso. "Delegado Torriere", disse o mais velho, "estávamos esperando você. Eles nunca conseguem resistir." Foi então que Torriere percebeu a verdade aterrorizante. Aqueles homens não eram apenas predadores, eram coletores. Coletores de pessoas, de histórias, de segredos. Há décadas, eles atraíam viajantes para aquela região. "Cada pessoa que vem aqui traz algo único", continuou o homem. "Memórias, medos, sonhos. Nós coletamos tudo. E quando não há mais nada para coletar, você já viu o que acontece com os recipientes vazios." Torriere foi encontrado 3 dias depois, vivo, mas diferente. Não conseguia explicar como havia saído do silo. Apenas repetia: "Eles estão esperando, sempre estão esperando." Pediu transferência na semana seguinte. O caso foi encerrado como morte por causas naturais. Mas 2 semanas depois, começaram a circular boatos sobre uma nova atração turística na Rota dos Silos. Um guia especializado que oferecia tours por lugares únicos. E os desaparecimentos continuaram, mais discretos, mais espaçados no tempo. Mas continuaram. Porque há coisas neste mundo que existem além da nossa compreensão. Coisas que se alimentam não apenas da nossa carne, mas da nossa essência, das nossas memórias, dos nossos medos mais profundos. Você realmente acha que isso é só uma história? Tem certeza de que está sozinho agora? Porque se você mora no Paraná, se já ouviu falar da Rota dos Silos, se já sentiu vontade de explorar lugares abandonados, talvez devesse repensar seus planos. Talvez devesse trancar bem a porta hoje à noite. E talvez, só talvez, devesse evitar atender o telefone se alguém ligar oferecendo um tour especial por locais únicos. Existem segredos espalhados por todo o Brasil que estão esperando para serem contados. Segredos que talvez fosse melhor deixar em paz.